Graça e paz, amado irmão, amada irmã, sejam bem-vindos aqui no nosso estudo, no canal de YouTube da Catedral Metodista do Rio de Janeiro. Eu sou Kátia Rebelo, uma das professoras da Escola Dominical. Nós temos trabalhado as lições sobre o metodismo, origem, desenvolvimento e estratégias. E nós estamos entrando na lição número 13 hoje. Então, você que tem acompanhado nossos estudos, nós estamos na parte 3, o metodismo e as 5 fontes do conhecimento de Deus. E a lição de hoje vai tratar do conhecendo a Deus pelos ensinos da igreja. Como é importante, meus irmãos e minhas irmãs, estarmos aprofundando os ensinos da nossa igreja, sendo o norteador da nossa caminhada, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, e entender a nossa doutrina metodista. Então, o tempo realmente que Deus tem nos concedido de estarmos aprofundando sobre a nossa doutrina e também por termos condições de falarmos dessa doutrina para aquelas pessoas que ainda não conhecem. Então, você que tem acompanhado nossos estudos, se você ainda perdeu alguma lição, elas estão gravadas aqui no nosso canal de YouTube. Aproveite, faça a sua inscrição no nosso canal da igreja. Vocês têm acompanhado os cultos, os estudos. Também temos estudos aqui do departamento infantil. Então tem sido um tempo muito importante, nesse tempo de distanciamento social, que nem todas as atividades da igreja estão presenciais, inclusive a escola dominical. Continuamos na plataforma Zoom, todos os domingos às 9h30. Num tempo real, a gente está trabalhando maturidade cristã. E aqui no nosso canal YouTube a gente está aprofundando nossos conhecimentos sobre a nossa doutrina metodista, falando de Wesley. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Lembrando também que tivemos o nosso polidistrital da Escola Dominical, iniciamos também a nossa capacitação proporcionada pela pastoral de inclusão e acessibilidade, a primeira pastoral da igreja e a primeira capacitação. Então, a igreja está com esse propósito todo de crescimento do seu reino, de expansão da palavra de Deus, para atingir a todos aqueles que têm problemas auditivos, aqueles que têm problema de acessibilidade, seja cadeirante, seja autista. Então, o acesso à palavra de Deus é a todos. Deus não faz acepção de nenhuma pessoa. Então, o evangelho tem que ser pregado e o ouvir pela palavra, né? Não só de leitura. Nós precisamos falar dessa palavra tão poderosa que é a palavra de Deus para todos aqueles, fazer o ídolo do Senhor. Amém? E vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te dou, Senhor, pela oportunidade que tem nos concedido de estar aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. De ter um tempo de crescimento, de amadurecimento espiritual para a nossa igreja. Desde já te agradeço, seja conosco, Senhor, nesse tempo que o Senhor separou para nós estudarmos mais de Ti, buscarmos mais conhecimento, buscar sabedoria que vem do alto. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, como eu falei, meus irmãos, a lição de hoje é a número 13, conhecendo a Deus pelos ensinos da igreja. E o texto básico dessa lição é Deuteronômio 6, Deuteronômio capítulo 6, versículo de 1 a 15. E Deuteronômio é o 5º livro de Moisés. Mas a gente não vai ler agora, não. Então, você separa a sua Bíblia, é importante ter a sua Bíblia ao lado para a gente fazer a leitura mais adiante. Então, a lição de hoje nos convoca a examinar a nossa religião, a nossa doutrina e a fé que professamos. Wesley considerava os ensinos da igreja um ponto de referência ao conhecimento de Deus, revelado nas Escrituras pela experiência pessoal e pela razão. Nós temos falado durante esses estudos que Wesley sempre estudava, ele vivia a fé com a razão. A fé nunca está desvinculada à razão. Então a gente tem que ter discernimento, pedir sempre sabedoria do Senhor para entendimento da sua palavra.
Então, a razão e a fé não estão sempre de mãos dadas. Lembrando que nós falamos na lição anterior. Wesley disse: nunca é demais fazermos um exame da nossa religião se o fizermos à luz dos mais antigos documentos do cristianismo. Saber como nasceu a igreja cristã, nossa própria igreja, bem como saber como viviam nossos irmãos no passado. Saber sobre fé em Jesus Cristo, saber a respeito da igreja e seus primórdios, seus costumes, princípios, doutrinas, saber o porquê da existência da igreja, sua razão de ser, ajuda a superar ou diminuir dificuldades que impedem a compreensão do que somos. Nossa identidade particular como grupo, nossa disponibilidade a Deus e o nosso serviço. Então, como é importante examinarmos as Escrituras Sagradas, saber o princípio do cristianismo, a igreja primitiva, o caminhar, como nasceu a igreja. No princípio era chamado, não era chamado de cristão, eram os seguidores de Cristo, né? Depois virou a igreja de Cristo. Então é importante a gente estar sempre revisitando esses, lendo em Atos, né? Atos também você pode visitar, saber como viviam os cristãos na igreja primitiva. Então vamos fazer a leitura bíblica agora, que é Deuteronômio 6, do versículo de 1 a 15. Amém? Já está com a sua Bíblia aberta? Então vamos fazer a leitura. Repetindo, Deuteronômio 6, do versículo de 1 a 15. Que nessa leitura a gente vai observar as instruções que o Senhor deixou registrado para que seu povo tivesse condições de possuir a terra prometida. Então, já está com a sua Bíblia? Vamos ler. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse para que os cumprisses na terra e a que passas a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias de tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires para que o bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus dos teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor, seu Deus, introduzindo-a na terra, que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes, e quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 13. O Senhor teu Deus temerás e ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Palavras do Senhor. Amém? Então, essas são as instruções que o Senhor deixou registrado para a caminhada do povo que ia possuir a terra prometida. Então, nesta lição serão abordados os seguintes tópicos. Tópico 1. Qual o testemunho bíblico?
2, a igreja, um instrumento de Deus. E o 3, a família, instrumento de Deus. Então, começando, qual é o testemunho bíblico? Alguns textos bíblicos irão nos mostrar a pedagogia usada por Deus de manter o seu povo unido em torno da verdade transmitida oralmente, de geração em geração, que a gente acabou de ler como era transmitido os ensinamentos do Senhor. Eles não tinham a Bíblia, né, como nós temos hoje, né, pela graça de Deus, nós temos condições, temos acesso às escrituras sagradas lidas, podemos ler, podemos transmitir aos outros, mas naquele tempo não, era transmitido oralmente, então tinha que inculcar mesmo na cabeça, tinha que repetir ao levantar, ao deitar, ao caminhar, ao sentado à mesa, era a forma das instruções do Senhor serem transmitidas de geração em geração. A gente pode observar também Deuteronômio 11, versículo 19. Os profetas, quando apontavam os desígnios de Deus para o seu povo, sempre recorreram à memória e encontraram as promessas feitas a seus pais no passado. Depois você verifica lá em Isaías 63, dos versículos de 11 a 19. É importante você fazer essas anotações dos versículos aqui mencionados para você ouvir de novo essa transmissão, essa aula, esse estudo, para você estudar um melhor tempo, um tempo separado exclusivamente para aprendizado. Como viviam as comunidades cristãs? As comunidades cristãs primitivas organizavam-se e cresciam em torno da palavra de Jesus e dos testemunhos dos fiéis. Você pode conferir lá em Atos, capítulo 15, dos versículos de 1 a 35. Aos poucos, à medida que cresciam em números e expandiam, os cristãos e as cristãs eram exortados a perseverar, como nós somos exortados a perseverar, a cuidar e a zelar pelas suas tradições. Assim como Paulo alertou a Timóteo, a gente pode conferir na primeira carta de Timóteo, né? Então, capítulo 1, dos versículos de 3 a 7, onde Paulo exorta Timóteo a perseverar e a zelar pelas escrituras sagradas, seguindo os ensinamentos da sua avó e sua mãe, da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Você pode conferir também, a gente já trabalhou esses estudos aqui e você pode conferir. Rememorar as tradições tinha como intenção manter a unidade da fé, a gente pode conferir lá em Efésios 4, dos versículos de 11 a 14, valorizar a santidade cristã em oposição à desordem e à dissolução, a gente pode ver em Efésios 4, 17 a 24, focalizar os ministérios e serviços que os fiéis poderiam prestar às outras pessoas como parte do seu testemunho cristão. A gente pode ver em Romanos 12, dos versículos de 3 a 8. Fundamentar a pregação da palavra nos lugares onde os cristãos e cristãs se reuniam. Atos 11, versículo 19 a 26. Incentivar a comunidade cristã a uma vida de oração, mediação e vivência cristã. Atos 2, 42, 47. Estes testemunhos eram valiosos para demonstrar que a igreja, obra de Deus em Jesus Cristo, era fonte de alimento e sustento para as pessoas. Então, como é bom rememorar essas tradições, a intenção dessas tradições. Então, lembrando, manter a unidade da fé, valorizar a santidade cristã em oposição à desordem e à dissolução, focalizar os ministérios e serviços, fundamentar a pregação da palavra nos lugares onde cristãos e cristãs se reuniam, incentivar a comunidade cristã a uma vida de oração, mediação e vivência cristã. É o que nós estamos fazendo no tempo de hoje, né? A gente tem participado, além dos cultos, temos participado de encontros virtuais, de devocionais, de lives, sempre alimentando e fortalecendo essa unidade e a palavra de Deus. Amém? Então, agora vamos partir para o segundo ponto, a igreja, instrumento de Deus. Vivemos em um tempo de muitas mudanças e novidades, e até mesmo a igreja tem experimentado novas formas de entender, assimilar
e praticar a fé. Como a gente tem aprendido nesse tempo de distanciamento social, a igreja não parou. Deus nos concedeu estratégia para mantermos a nossa unidade, os nossos ensinamentos. Então tivemos que nos capacitar, aprender as novas tecnologias, saber usar as mídias. Então tem sido um tempo muito abençoador e tem nos edificado bastante. Então, porém, não podemos abrir mão da nossa compreensão sobre a razão de ser igreja, como uma agência da ação de Deus para manter vivo o Evangelho. A gente pode ver em Mateus 16, versículo 18 a 19, a igreja como instrumento de Deus para o cumprimento e a continuação da sua missão, está em Efésios 3, dos versículos de 1 a 13, e também a igreja como um corpo vivo de Jesus Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 27. Então, um tempo maravilhoso que estamos vivendo, e essa prática são os benefícios e desafios para nós testemunharmos a fé ao longo da história. Por exemplo, há uma grande riqueza da igreja na reformulação de credos e doutrinas logo no início. A igreja cristã conseguiu formular um feliz resumo dos elementos fundamentais da fé cristã nas palavras do credo apostólico. Wesley, com sua constante preocupação de trabalhar em cima de uma base doutrinária bem sólida, sempre em comum com os demais reformadores, enaltecia os primeiros 4 concílios ecumênicos: o concílio de Nicéia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia. Esses eventos, num período entre 325 e 451 d.C., estabeleceram as mais essenciais doutrinas da fé cristã. Então, é muito importante a gente estar sempre revisitando documentos da igreja, da nossa igreja. Então, esses documentos têm uma importância fundamental na nossa caminhada. Neles, encontraremos a sabedoria que a igreja conseguiu tomar sobre as verdades bíblicas, o fundamento por excelência de todas as doutrinas cristãs, e formular expressões de fé em torno da Trindade, da Cristologia, da encarnação e outras preciosas posições de fé. Já vimos que metodistas aceitam completo e totalmente essas doutrinas fundamentais da fé cristã, enunciadas nos credos promulgados pelos concílios da igreja dos primeiros 4 séculos da era cristã, presentes nos 25 artigos da religião do metodismo histórico. Então é importante você acessar o site site nacional da Igreja Metodista. Lá você consegue fazer um download de todos os documentos. É importante você se apropriar desse conhecimento. São 25 artigos da religião do metodismo histórico. Terceiro ponto é a questão da família. Família é um instrumento de Deus. O texto desta lição, Deuteronômio 6, de 1 a 15, que nós lemos, ajuda-nos a entender como Israel valorizava o ensino dos mandamentos e estatutos e juízos de Deus. O ensino previa a prática daquilo que se aprendia. Os termos conhecer e temer estão intimamente relacionados e revelam uma profunda consciência histórica do propósito de Deus para o seu povo. O aprendizado da lei representava aceitar as promessas do Senhor e cumpri-las, o que garantia a certeza da bem-aventurança. Amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as forças. Este é o centro da mensagem a ser ouvida, aprendida e colocada em prática. Nesse sentido, a família ocupa um lugar de destaque no processo do ensino da palavra de Deus, como a gente pode verificar no Deuteronômio, no verso 7, que afirma: tu a inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, inculcar, falar a todo tempo e lugar, uma insistência para que os filhos e filhas e a família conheçam o conteúdo da fé que movia o povo em direção ao cumprimento da palavra.
perpetuando de gerações vindouras o significado das experiências vividas em Israel. É o que nós temos feito isso. A gente tem aprimorado, tem inculcado, tem falado da mensagem do Senhor, né? Um outro valor da família no processo do ensino da palavra de Deus é a lembrança. A gente precisa trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A memória é algo muito valorizado entre o povo de Israel. Certamente foi ela que manteve viva a esperança de vitória entre os filhos e filhas de Deus. Lembrar do passado e da escravidão no Egito deveria levar gerações a valorizar os mandamentos e ensinar os juízos de Deus. É preciso partir de experiências concretas sobre o importante espaço da família para que a memória continue viva. E concluindo essa lição, nós estamos falando, sobre os ensinos da igreja. Nos 25 artigos da religião do metodismo histórico, observamos as bases doutrinárias da fé cristã metodista. Cabe a nós metodistas, dar continuidade a este trabalho, o que nós estamos realizando nesse estudo, levando as pessoas a conhecerem a Deus por meio do ensino daquilo que Ele é, que Ele fez e ainda faz, visando alcançar o ser humano em sua integridade. Meus amados irmãos, como é importante a gente lembrar desses ensinamentos da palavra de Deus. Então, não deixe para depois. Aprenda, separe esse tempo de ir com Deus, participe dos nossos encontros da escola dominical, participe das nossas devocionais. Se você tem dúvida quanto ao que o pastor está pregando durante o culto, não se intimide, tire suas dúvidas. Você pode passar a mensagem para nós. Se nós não soubermos da explicação adequada, que a gente está estudando o tempo todo, que Deus revela a sua palavra através de aprendizado, você pode perguntar ou tirar dúvida com os pastores, mas não deixe de separar esse tempo de estudar as escrituras sagradas e os documentos da nossa igreja, a fé que nós professamos. Vamos orar? Obrigado por esse tempo que nós tivemos juntos. Em nome de Jesus. Fechamos nossos olhos. Pai querido e amado, tempo precioso que estivemos contigo nesta lição. Como aprendemos, o Senhor edifica, o Senhor primeiro fala ao meu coração ao transmitir a sua palavra e revela aquilo que o Senhor quer falar aos demais irmãos. Eu te agradeço, Senhor, pela essa oportunidade. Abençoe todos aqueles que estão participando desse estudo, que estão acompanhando. Abençoe cada família, Senhor, e nos dê esperança de dias vindouros, dias de melhoras, dias de saúde, dias de esperança de um tempo melhor. Desde já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima, meus irmãos.